Doenças cardiovasculares assolam todas as nações do planeta. Da PCR aos efeitos incapacitantes das síndromes coronárias agudas e do AVC isquêmico, as doenças cardiovasculares continuam sendo grande causa de incapacitação e morte em muitas partes do mundo. Identificá-las e realizar os sistemas de tratamento desenvolvidos pela American Heart Association podem ajudar a aumentar a sobrevivência e até impedir a PCE. Você exerce um papel fundamental na prestação de cuidados cardiovasculares de alta qualidade. O que você aprende pode salvar vidas. Bem-vindo ao vídeo de visão geral da ciência do suporte avançado de vida cardiovascular da American Heart Association. Neste vídeo, você vai conhecer as recomendações mais recentes sobre o atendimento cardiovascular com base nos últimos estudos científicos. Nos próximos minutos, veremos as alterações trazidas pelas diretrizes da AHA 2010 para ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de emergência. Essas diretrizes foram concebidas após o exame minucioso de milhares de publicações revisadas por pares. Também veremos as diversas recomendações básicas das diretrizes de 2005 que continuam a ser enfatizadas. Vamos abordá-las de modo sistemático, examinando as alterações no suporte básico de vida ou diretrizes de SBV, e depois as recomendações mais recentes para suporte avançado de vida cardiovascular ou diretrizes de SAVC. Vamos começar! As etapas da avaliação do suporte básico de vida para profissionais de saúde mudaram. Em vez das conhecidas etapas A, B, C, D, nas quais a desobstrução da via aérea e as ventilações vinham antes das compressões, agora as compressões torácicas têm prioridade em pacientes de parada cardiorrespiratória que não respondem. As diretrizes agora recomendam executar compressões torácicas antes de desobstruir a via aérea e ventilar. A American Heart Association eliminou da avaliação inicial os procedimentos de ver, ouvir e sentir se há respiração e fazer 2 ventilações de resgate. A avaliação do suporte básico de vida agora se compõe das seguintes etapas. Etapa 1. Verifique se ele responde. Toque nos ombros e fale alto. Você está bem? Depois verifique se o tórax está se movendo. Observe se a respiração está ausente ou anormal, ou seja, se não há respiração, ou somente respiração ofegante. Se o paciente não estiver respondendo, passe para. Etapa 2. Acione o serviço médico de emergência e busque o desfibrilador externo automático. Etapa 3. Circulação. Verifique o pulso carotídeo. Se não sentir o pulso em 10 segundos, inicie a ressuscitação cardiopulmonar. Execute imediatamente ciclos de 30 compressões torácicas seguidas de 2 ventilações. Não gaste mais do que 10 segundos verificando o pulso. Etapa 4. Desfibrilação. Aplique o desfibrilador externo automático quanto antes e, se indicado, administre um choque. Porém, se você determinar que o paciente não está respirando normalmente, mas tiver pulso, deixe as compressões de lado e dê suporte ao paciente com ventilação de resgate. Uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos. Por que foi necessário alterar essas etapas tão conhecidas? Quando um adulto com parada cardiorrespiratória tem fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, o coração tremula, mas não bombeia o sangue direito para os órgãos vitais. Esses pacientes terão uma chance muito maior de sobreviver se receberem compressões torácicas imediatamente e desfibrilação precoce. A sequência ABCD muitas vezes retardava as compressões torácicas para o profissional tentar abrir a via aérea e ventilar. Com a alteração da sequência e executando as compressões primeiro, mais pacientes podem obter o retorno da circulação espontânea, ou RCE. Há casos, porém, em que o profissional de saúde deve adaptar a sequência de ações de resgate à causa mais provável da parada. Isto vale para casos de afogamento ou outros casos nos quais a causa provável da parada cardiorrespiratória é a hipóxia. A American Heart Association continua enfatizando expressamente a RCP de alta qualidade nas diretrizes 2010. Ela se compõe de frequência mínima de 100 compressões por minuto, profundidade de compressão mínima de 5 centímetros em adultos, permitir o retorno total do tórax após cada compressão, minimizar interrupções nas compressões torácicas, alternar os profissionais de função a cada 2 minutos para evitar fadiga, evitar ventilações excessivas. Essas recomendações foram mantidas nas novas diretrizes porque os estudos científicos continuam vinculando a ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade ao retorno da circulação espontânea. Compressões torácicas de alta qualidade mantêm o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, especialmente o coração,
O modo de avaliar a eficácia das compressões é com a pressão de perfusão coronária. A pressão de perfusão coronária durante a ressuscitação cardiopulmonar deve atingir 10 milímetros de mercúrio para possivelmente gerar o retorno da circulação espontânea. Depois de iniciadas, são necessárias várias compressões torácicas para que a pressão de perfusão coronária alcance um nível adequado para fornecer sangue ao coração. Quanto maior a pressão de perfusão durante a ressuscitação cardiopulmonar, maior será a taxa de sobrevivência do paciente. Quando os profissionais interrompem as compressões, a pressão de perfusão cai expressivamente, permanecendo muito baixa até o reinício das compressões. Como as medidas da pressão de perfusão coronária não estão prontamente disponíveis durante a tentativa de ressuscitação, os profissionais devem monitorar a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar com capnografia com forma de onda e pressão intraarterial diastólica. Veremos os detalhes da capnografia mais adiante. Mas uma leitura de CO2 ao final da expiração inferior a 10 milímetros não gerará o retorno da circulação. Para a pressão intraarterial de relaxamento, uma leitura inferior a 20 milímetros de mercúrio indica a ineficácia das compressões. Para executar compressões torácicas de alta qualidade, os profissionais devem comprimir com força e rapidez. Comprimir com força quer dizer que o profissional deve comprimir o tórax pelo menos 5 centímetros. Isso é diferente das diretrizes anteriores, que sugeriam uma profundidade de compressão entre 4 e 5 centímetros. O tórax deve retornar totalmente após cada compressão, senão, a perfusão coronária continuará baixa. Comprimir com rapidez quer dizer executar pelo menos 100 compressões por minuto. Estudos científicos mostram que a frequência das compressões está diretamente relacionada ao retorno da circulação espontânea e à sobrevivência neurologicamente intacta. Pode ser difícil manter um ritmo tão vigoroso, razão pela qual a American Heart Association recomenda que os socorristas troquem de função após 2 minutos ou 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Outra característica da RCP de alta qualidade são interrupções mínimas nas compressões torácicas. Estudos mostram que mesmo profissionais de saúde interrompem as compressões com excessiva frequência ou duração, em alguns casos passando 25% a 50% da ressuscitação sem executar compressões. A American Heart Association adverte os profissionais para não demorarem mais de 10 segundos verificando o pulso ou avaliando o paciente. O cansaço do socorrista também pode influenciar a qualidade das compressões. Por isso, a AHA recomenda alternar os socorristas de função a cada 2 minutos, para evitar fadiga. Finalmente, a RCP de alta qualidade deve evitar ventilação excessiva. Nos pacientes em parada, os volumes correntes devem ser de aproximadamente 500 a 600 mililitros, o suficiente para a elevação visível do tórax. É como comprimir a metade de uma bolsa de ventilação adulta. A ventilação excessiva pode causar não só distensão gástrica e suas complicações, como também elevar a pressão intratorácica, reduzir o retorno venoso para o coração e diminuir o débito cardíaco e a chance de sobrevivência. Em termos de desfibrilação, não foram feitas grandes mudanças nas diretrizes. Continua-se enfatizando uma integração entre uma desfibrilação a uma ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade. Os profissionais de saúde devem iniciar as compressões torácicas e usar o desfibrilador externo automático quanto antes para melhorar o resultado do paciente. A AHA continua recomendando o protocolo de um choque para fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Vejamos as alterações na avaliação do suporte básico de vida, que agora conta com 4 etapas. Verificar se o paciente responde. Acionar o serviço médico de emergência e buscar o desfibrilador externo automático. Circulação. Verifique o pulso carotídeo. Se não detectar pulso em 10 segundos, inicie as compressões torácicas imediatamente. Execute ciclos de 30 compressões seguidas de 2 ventilações. Desfibrilação. Se indicada, aplique um choque com o DEA ou desfibrilador. Os conceitos críticos do suporte básico de vida de alta qualidade são: comprimir com força e rapidez, permitir o retorno total do tórax após cada compressão, minimizar interrupções nas compressões torácicas, alternar os profissionais de função a cada 2 minutos para evitar fadiga, evitar ventilações excessivas. O suporte básico de vida é a base do SAVC. Quanto melhor suas etapas foram executadas, melhor chance de sobrevivência terá o paciente. As alterações nas diretrizes do suporte avançado de vida cardiovascular se dividem em 4 categorias. Alterações no algoritmo de parada cardiorrespiratória, a inclusão de um novo algoritmo de cuidados imediatos pós-parada cardiorrespiratória, a atualização das recomendações para o manuseio de via aérea cardioversão sincronizada.
Vamos começar examinando as mudanças do algoritmo de parada cardiorrespiratória. As diretrizes 2010 simplificam o algoritmo e criam um gráfico circular para enfatizar as intervenções de maior influência no resultado. A prioridade é o período contínuo de 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade e desfibrilação. Nenhuma intervenção avançada, inclusive acesso quarto, medicação e vias aéreas avançadas, deve interromper as compressões torácicas e os choques. De preferência, tais intervenções devem ser feitas estrategicamente após a breve pausa para desfibrilação. As ações continuam até o retorno da circulação espontânea, quando então os profissionais iniciarão os protocolos de cuidados pós-parada cardiorrespiratória. No algoritmo de PCR existem diversas recomendações de administração de fármacos, tanto para pacientes de PCR quanto de não PCR. Para pacientes de parada cardiorrespiratória, o uso de vasopressores e antiarrítmicos continua em consonância com as diretrizes de 2005. Durante uma parada cardiorrespiratória, os profissionais devem administrar um vasopressor a cada 3 ou 5 minutos. É comum usar a epinefrina, embora a vasopressina possa substituir a primeira ou segunda dose de epinefrina. Qualquer que seja o vasopressor, deve-se administrá-lo a cada 3 ou 5 minutos. Os profissionais de suporte avançado de vida cardiovascular devem administrar a amiodarona para fibrilação ventricular e taquicardia ventricular retratária. A American Heart Association, porém, não recomenda mais atropina para uso de rotina do tratamento da atividade elétrica sem pulso ou assistolia. Evidências indicam ser improvável o benefício terapêutico da atropina. Se a origem da taquicardia de complexo largo regular e monomórfica for conhecida, os profissionais de suporte avançado de vida cardiovascular poderão usar a adenosina no tratamento e no diagnóstico iniciais. Mas para taquicardias de complexo largo irregulares, não se deve usar a adenosina, pois ela pode causar degeneração no ritmo para a fibrilação ventricular. Para a bradicardia sintomática, a atropina é o tratamento de primeira linha para todos os tipos de bradicardia sintomática. A American Heart Association agora recomenda infusão endovenosa de agentes cronotrópicos como alternativa igualmente eficaz à estimulação externa transcutânea quando a atropina for ineficaz. Embora as recomendações de desfibrilação não tenham mudado, há novas recomendações para a cardioversão sincronizada. Para a fibrilação auricular atrial instável, as diretrizes recomendam que a carga de energia bifásica inicial seja de 120 a 200 joules. Para a taquicardia supraventricular instável, ou flutter auricular atrial instável, as diretrizes recomendam que a carga de energia bifásica inicial seja de 50 a 100 joules. A cardioversão com formas de onda monofásicas deve começar com 200 joules e se intensificar gradativamente se ineficaz. As diretrizes também recomendam a cardioversão para taquicardia ventricular monomórfica instável, com carga de energia bifásica ou monofásica inicial de 100 joules. Se não houver resposta ao primeiro choque, será conveniente intensificar a carga gradativamente. A AHA fornece uma faixa de carga de energia bifásica por causa das diferenças nas recomendações dos fabricantes. Se o choque inicial falhar, os profissionais devem aumentar a carga gradativamente. O retorno da circulação espontânea, ou RCE, não é mais o fim do protocolo da parada cardiorrespiratória. Cada vez mais os estudos científicos concluem que as taxas de sobrevivência melhoram expressivamente com o sistema abrangente de cuidados pós-PCR. Por isso, a American Heart Association elaborou o algoritmo de cuidados imediatos pós-parada cardiorrespiratória. Esse algoritmo ajuda os sistemas de serviço médico de emergência e os centros médicos a oferecer um sistema de tratamento estruturado e integrado aos pacientes que conseguem o RCE. As metas do novo algoritmo são: orientar o pessoal pré-hospitalar no transporte do paciente extra-hospitalar até uma instituição apropriada com cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Orientar o pessoal do hospital no transporte do paciente para uma UTI com capacidade de oferecer cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Identificar e tratar as causas da parada e prevenir a recorrência. Otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão dos órgãos vitais, especialmente o cérebro e o coração. Outros objetivos dos cuidados imediatos pós-parada cardiorrespiratória são: considerar a hipotermia para otimizar a sobrevivência e a recuperação neurológica. Identificar e tratar síndromes coronárias agudas. Reduzir o risco de falência múltipla de órgãos. Coletar dados para avaliar a recuperação e oferecer serviços de reabilitação aos sobreviventes, se necessário.
Lesão cerebral e instabilidade cardiovascular podem indicar se o paciente poderá sobreviver após a parada cardiorrespiratória. A hipotermia terapêutica é a única intervenção que comprovadamente melhora a recuperação neurológica. Por isso, os profissionais devem considerar a hipotermia para todo paciente comatoso após o RCE e, em particular, para pacientes com parada cardiorrespiratória extra-hospitalar com ritmo de fibrilação ventricular. Vários estudos mostram bons resultados para pacientes cujos corpos foram resfriados a uma temperatura de 32 a 34 graus Celsius por um período de 12 a 24 horas. Um estudo acompanhou pacientes com parada cardiorrespiratória comatosos à entrada no hospital e que receberam tratamento de hipotermia. Em 3 estudos separados, de 20 a 50% dos pacientes apresentaram boa função neurológica até um ano mais tarde. Não se deve atrasar a terapia de reperfusão para pacientes com infarto do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST ou IAMST durante os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. É seguro combinar intervenção coronária percutânea ou ICP e hipotermia pós-parada cardiorrespiratória. O transporte rápido para o laboratório de hemodinâmica continua sendo foco para pacientes com IAMST. As ações críticas dos cuidados pós-parada cardiorrespiratória são: otimizar a hemodinâmica e a saturação do oxigênio arterial, monitorar a posição da via aérea e o estado da ventilação com capnografia quantitativa com forma de onda em pacientes entubados, obter um eletrocardiograma de 12 derivações e induzir a hipotermia terapêutica. A próxima categoria de alteração diz respeito ao manuseio da via aérea. A American Heart Association incorporou várias recomendações novas nas diretrizes de 2010. A primeira é a capnografia quantitativa com forma de onda. A capnografia monitora o volume de dióxido de carbono exalado pelo paciente. É o indicador mais confiável da posição do tubo endotraqueal durante uma parada cardiorrespiratória. Também serve como monitor fisiológico por fornecer informações sobre a eficácia das compressões torácicas, o retorno da circulação espontânea e perfusão coronária adequada. As diretrizes recomendam usar capnografia com forma de onda para verificar a posição do tubo endotraqueal. Os estudos científicos ainda não corroboraram a capnografia com forma de onda como método de confirmação da posição correta de outras vias aéreas avançadas. Contudo, a ventilação eficaz por meio de tais dispositivos deve produzir uma forma de onda capnográfica. Uma forma de onda normal de CO2 tem o seguinte aspecto: quando expiramos, o dióxido de carbono sai dos pulmões. A medição do volume de dióxido de carbono pode ser representada por uma forma de onda na qual o nível de CO2 sobe quando expiramos e cai a zero quando inspiramos. Os profissionais podem usar a capnografia com forma de onda para monitorar a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar e detectar o RCE. Compressões torácicas ineficazes produzirão uma baixa leitura de CO2 ao final da expiração, ainda que os profissionais ventilem bem o paciente, pois o fluxo sanguíneo para os pulmões estará deficiente. Por outro lado, o retorno da circulação espontânea pode causar uma elevação súbita no CO2. Outras recomendações relativas ao manuseio de via aérea do paciente durante uma parada cardiorrespiratória são: pressão cricoide. Não use a pressão cricoide rotineiramente durante uma parada cardiorrespiratória. Estudos mostram que essa técnica é difícil de dominar e pode não ser eficaz na prevenção de aspiração. Também pode retardar ou impedir a inserção de uma via aérea avançada. Gasping não são respirações eficazes e não devem ser confundidos com a respiração normal. Não identificar os gasping pode retardar intervenções importantes para salvar o paciente. Nos Estados Unidos, as taxas de sobrevivência à parada cardiorrespiratória, síndromes coronárias agudas e AVC variam consideravelmente de uma região a outra. É importante que o serviço médico de emergência e a equipe hospitalar trabalhem em conjunto, não só no tratamento do paciente, mas para fortalecer a cadeia de sobrevivência para os futuros pacientes cardiovasculares. Isso começa com a identificação dos pontos fracos na cadeia de sobrevivência de sua unidade. Coletar dados e avaliar os resultados do paciente podem identificar áreas e aperfeiçoar. As diretrizes de 2010 são muito claras a respeito dessa abordagem em equipe. Para um tratamento da mais alta qualidade, é preciso integração entre comunidade, serviço médico de emergência, médicos e recursos hospitalares. Isto vale em particular para a cadeia de sobrevivência ao IAMST ou EAMST. Se os cidadãos estiverem treinados a identificar os sinais das síndromes coronárias agudas, o serviço médico de emergência será mobilizado com mais agilidade para tratar o paciente.
Um eletrocardiograma de 12 derivações extra-hospitalar é essencial para a notificação prévia de um caso de AMST, a emergência do hospital receptor. Essa notificação prévia reduz o intervalo entre o início dos sintomas e a reperfusão com intervenção coronária percutânea ou fibrinolíticos. As metas de tratamento do paciente para reperfusão são: intervenção coronária percutânea até 90 minutos da entrada no hospital. Tratamento fibrinolítico em até 30 minutos da entrada no hospital. Em vista da natureza urgente do tratamento, as diretrizes incentivam o transporte de pacientes em parada cardiorrespiratória para unidades de intervenção coronária percutânea ou instituições com capacidade de realizar ICP. Em pacientes de AVC, a integração do tratamento é igualmente importante. Nesses casos, tempo é cérebro. Quanto antes os pacientes de AVC isquêmico receberem tratamento fibrinolítico, maior será a taxa de sobrevivência neurológica. Após o intervalo apropriado, as opções de tratamento sofrem grandes limitações. Muito semelhante à cadeia de sobrevivência das síndromes coronárias agudas, a cadeia do AVC começa com a identificação dos sintomas pelos presentes e o acionamento do serviço médico de emergência. Os profissionais do serviço médico de emergência avaliam o paciente e alertam o hospital receptor se suspeitarem de AVC. Se possível, o serviço médico de emergência deve transportar o paciente para um hospital preparado para AVC que ofereça as melhores práticas de tratamento específico. Se o diagnóstico, por fim, revelar um AVC isquêmico, o hospital terá 3 horas a partir do início dos sintomas para administrar fibrinolíticos. As diretrizes de 2010 recomendam que, sempre que possível, o serviço médico de emergência trie o paciente de AVC para um hospital especializado em AVC. Os pacientes exibem melhores taxas de sobrevivência e melhores resultados funcionais e qualidade de vida quando são tratados em hospitais especializados. A American Heart Association recomenda que todos os pacientes qualificados recebam tratamento fibrinolítico quanto antes, nas 3 primeiras horas após o início dos sintomas. Para um seleto grupo de pacientes, a janela de tratamento fibrinolítico foi ampliada de 3 para 4 horas e meia. Na ocasião do lançamento das diretrizes de 2010, essa janela ainda não havia sido aprovada pela FDA, mas é recomendada pela AHA e pelo Conselho Científico da American Stroke Association. Alguns pacientes podem se beneficiar de tratamentos avançados, mesmo além do período fibrinolítico endovenoso. A despeito disso, recomenda-se o transporte urgente para um centro de AVE/AVC completo para pacientes com AVC agudo. Recapitulando as alterações nas diretrizes do SAVC. A American Heart Association simplificou o algoritmo de parada cardiorrespiratória do adulto. A American Heart Association não recomenda mais a atropina para uso de rotina no tratamento de atividade elétrica sem pulso ou assistolia. O tratamento de parada cardiorrespiratória não termina mais no RCI. Novas diretrizes para cuidados imediatos pós-parada cardiorrespiratória otimizam a função cardiopulmonar e a perfusão dos órgãos vitais, especialmente o cérebro e o coração. Os profissionais de SAVC devem considerar a hipotermia para todo paciente comatoso após o RCE, por ser a única intervenção que comprovadamente melhora a recuperação neurológica. A capnografia quantitativa com forma de onda confirma com segurança a posição do tubo endotraqueal e monitora a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar e o RCE. Finalmente, para um tratamento da mais alta qualidade, os sistemas de tratamento integrados devem incluir os cidadãos, o serviço médico de emergência, os médicos e os hospitais. Nas 5 décadas desde a primeira tentativa de compressões torácicas em um paciente com parada cardiorrespiratória, ocorreram aperfeiçoamentos expressivos no tratamento da doença cardiovascular aguda. Ainda resta muito a ser feito. Com as últimas pesquisas apontando novas formas quantificáveis de melhorar os resultados para o paciente, os profissionais têm mais instrumentos do que nunca para reduzir a incapacitação e a morte causadas pelas doenças cardiovasculares e o AVC.